Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Emília. Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento por ter me convidado para falar. Minha formação, eu fiz mestrado e doutorado em Strauss pela UFMG, com orientação do professor Milton Pinhoto. E antes de começar o meu texto, eu queria avisar, né, para as pessoas que esse tema que eu escolhi para falar é um tema que, assim, eu queria pedir desculpas, na verdade, porque o meu texto é um tema que eu não pesquiso ele há tanto tempo assim. Meu trabalho anterior sobre Strauss foi mais sobre o tema da virtude política, foi sobre o tema sobre o qual eu falei, por exemplo, na minha tese. E esse tema que eu resolvi abordar nessa comunicação de hoje é um tema que eu ainda estou em fase de estudo desse tema. Então, existem muitas questões, até mesmo para mim, né, que eu estou me colocando agora e estou tentando responder agora, né? Então, é o fruto de uma pesquisa, assim, que tá em andamento ainda, então, não está acabada, não está pronta. Então, tem uma série de questões ainda que eu mesma estou em busca delas. E, no mais, agradecer novamente aos organizadores do evento, do colóquio, as pessoas que estão aqui para assistir. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, de poder aprender tanto com todas as comunicações que tiveram até o momento, foram todas excelentes, né? E é isso. Bom, então deixa eu começar meu texto. Eu vou pedir também, novamente, desculpas para vocês, porque eu vou precisar ler para eu não me perder também no raciocínio, mas vou tentar fazer da forma o menos cansativa possível para todo mundo. Bom, então, o título da minha comunicação é A Escolha Existencial entre o Caminho do Filosofar e o Caminho da Revelação no Pensamento de Léo Strauss. Só antes de continuar, a gente está dando para me ouvir direitinho ou eu estou falando muito baixo? Consigo ouvir bem, Emília. Tá? Sim. Então tá bom. O objetivo principal dessa comunicação é investigar a questão existencial envolvida no problema teológico-político abordado por Léo Strauss ao longo de toda a sua obra. Trata-se de compreender a relação entre duas alternativas fundamentais de compreensão do mundo e inserção do indivíduo na comunidade e como o peso desse tipo de escolha por parte do filósofo conforma a sociedade e, sobretudo, a relação da filosofia com o todo. O que queremos defender, fundamentalmente, é que, ao escolher o caminho do filosofar, o indivíduo que se lança a essa empreitada não apenas escolhe uma área de atuação ou um modo de participar da cidade. Queremos defender que o Strauss chama de posição do filósofo é um tipo de escolha muito mais radical. É uma escolha que alija, de uma certa maneira e de modo definitivo, a pessoa do filósofo do restante dos cidadãos da polis. E mais, queremos defender que investigar esse problema da filosofia como uma escolha radical de um modo de vida lança luz sobre as teses básicas que acompanham o todo da obra de Strauss, com destaque para o problema teológico político. A questão envolvida no tratado teológico-político é fundamental para a compreensão do papel do filósofo na cidade, enquanto escolha existencial. Por quê? Na medida em que nos coloca diante de um outro questionamento, a saber, é o filósofo, antes de mais nada, um provocador ou também um cidadão da polis? No sentido estrito desse modelo de pertencimento à cidade. Reconhecer-se como cidadão da polis ou como filósofo se relaciona de que forma com o problema teológico-político investigado por Strauss? O problema teológico-político se desenha para Strauss a partir de um pressuposto que é muito característico do pensamento desse autor, no sentido de que é quase um axioma da filosofia straussiana.
Esse pressuposto ao qual me refiro é o de que a filosofia política não é apenas um dos muitos objetos possíveis do olhar filosófico, mas o seu coração. A filosofia política é em si mesma a filosofia por excelência, visto que é por meio da filosofia política que se traduz a questão central, que a filosofia tem como pretensão permanente de responder, qual seja, de que modo devemos viver, qual é a vida justa. Quem se diz filósofo ou afirma praticar a filosofia, e, contudo, não se coloca de maneira séria e radical o questionamento sobre a melhor forma de vida ou a vida justa, enfrentando, para tanto, o pano de fundo sempre problemático de tais investigações, dentro do contexto da moralidade comum dos muitos, moralidade essa que caracteriza a cidade de modo geral e não somente em contexto de perseguição, está, segundo Strauss, diante da filosofia no seu sentido genuíno. Sentido este que, para Strauss, os clássicos representam também. Os clássicos representam da melhor forma possível o sentido originário da filosofia, porque, como todos sabemos, norteiam todos os seus esforços de compreensão da realidade em vistas de uma hierarquia de fins e em torno do problema da virtude, mais especificamente da virtude política. O elogio straussiano aos clássicos, portanto, no caso da investigação do autor sobre o problema teológico político, é elemento central do debate sobre as formas de vida possíveis na cidade, e dentre as quais a escolha do filósofo é, em última instância, um silogismo disjuntivo. Na verdade, não necessariamente o elogio de Strauss aos antigos, mas a ideia de que há uma contenda entre a filosofia dos antigos e dos modernos, a qual, por sua vez, conforma todas as questões importantes do presente. Aqui eu cito o Heinrich Meyer no seu livro sobre o problema teológico político. Para Strauss, a querela tem seu último fundamento nas distintas posturas dos antigos e dos modernos frente ao problema teológico político, baseadas em diferentes situações históricas refletidas nas distintas estratégias políticas, e, por último, expressas em diferentes valorações filosóficas do problema. Strauss põe em relevo a oposição em que se encontram, uma junto à outra, a liberdade de perguntar e de conhecer que exige a filosofia e a obediência frente à autoridade soberana que impõe a revelação. Fecha a citação. A contenda entre os antigos e os modernos revela de modo subjacente a forma particular como os antigos se comportam diante da necessidade de moderar o seu discurso, com o objetivo de comunicar mais eficientemente ao público qualificado as ideias fundamentalmente relevantes para a atividade que de fato interessa a filosofia, a saber, investigar o mais radicalmente possível as questões perenes, sobretudo a questão central sobre a vida boa ou a vida justa ou o melhor regime para a cidade, né? Colocando essas três formas de dizer a mesma coisa, na verdade. Todavia, ainda que essa seja a missão inconteste da filosofia, e a prática que fornece propósito à vida filosófica, essa prática e essa missão, elas têm que se dar no âmbito da cidade. Cidade estruturada e imersa no terreno da opinião, e também no terreno de algum tipo de moralidade revelada, cuja autoridade repousa na pura e simples ancestralidade dos costumes. Essa faceta da cidade, segundo Strauss, não deve jamais ser menosprezada pelo filósofo, visto que, apesar de não resistir ao exame radical do método da filosofia, quando atacada de uma perspectiva teorética, de uma perspectiva da vida prática, a situação se apresenta de outro modo. Por mais que o filósofo esteja consciente da legitimidade problemática dos ditames da tradição, incluindo-se aí a questão da piedade, ainda assim é fundamental para a manutenção da moralidade comum ou da ética do vulgo, que é, para o bem ou para o mal, estruturante da cidade, a prudência do filósofo ao tratar de tais temas.
Eis aqui uma ambiguidade constitutiva da relação entre o filósofo e a cidade. Essa ambiguidade reside no fato de que, malgrado, em uma certa medida, a cidade rechace a filosofia como investigação radical das ordens e costumes, e, malgrado, o filósofo acabe, por isso, assumindo como ônus de sua escolha, pelo caminho do filosofar, uma posição de marginalidade perante os muitos ou perante a ética pública, é na cidade, e somente nela, que a filosofia pode ser exercida. Aqui eu cito um comentador de Strauss, o Sete Bernadette, abre citação. A filosofia examina opiniões, especialmente as opiniões mais autorizadas da cidade. Ao submeter as opiniões mais autorizadas ao exame, nega sua autoridade e transcende a cidade. Sua transcendência com relação à cidade revela as limitações da mesma. As limitações da cidade definem a cidade. A cidade é a primeira coisa acerca da qual a filosofia pode dizer o que é. A cidade aparece, por conseguinte, como um tipo especial de questão. Enquanto é obstáculo à filosofia, somente ela torna a filosofia possível. Fecha citação. Como é bem conhecido dos leitores de Strauss, a maior parte da crítica straussiana endereçada à ciência política dos modernos talvez esteja menos ligada ao conteúdo de suas afirmações do que ao modo imprudente como tais afirmações são lançadas no discurso, a saber, com profundo menosprezo pela moderação e pela prudência ao proferir as consequências do raciocínio filosófico levado ao limite. Como afirma Strauss em várias ocasiões de seus escritos, se os modernos muitas vezes interpretam alguns posicionamentos dos antigos como ingenuidade, aponta Strauss, a ingenuidade é dos modernos, que ou não compreendem ou não valorizam a moderação do discurso dos antigos, ao não desafiar os antigos, né, não desafiam a moralidade comum da cidade, fazendo a crítica aberta e declarada dos fundamentos ancestrais da cidade nos seus usos e costumes. É graças a essa pressuposição, inclusive, que o argumento das camadas esotéricas e exotéricas do discurso ganha sua razão de ser. Se não houvesse uma tensão entre a crítica radical que a filosofia é capaz de exercer sobre a cidade e as possibilidades de essas críticas serem compreendidas sem gerar a corrosão, ou pelo menos um risco de corrosão da própria cidade, a teoria da escrita entre as linhas simplesmente não faria sentido. Enquanto entre os antigos o discurso filosófico jamais pode ser separado da hierarquia de valores, direcionada à busca pelo todo, a partir das três ondas da modernidade, Strauss julga ocorrer uma virada de cunho historicista que altera drasticamente a função do pensamento filosófico na compreensão do todo. E, por consequência, altera também a consciência do filósofo sobre a verdadeira natureza da ligação entre o pensamento filosófico e a ordem política que rege a cidade. A busca que até os clássicos antigos e também os medievais do pensamento árabe se constituía como âmago da filosofia, é substituída gradativamente pela influência crescente do parâmetro historicista, o qual acaba por deslocar a filosofia de seu sentido originário e também de seu sentido mais importante, a saber, a filosofia é, antes de mais nada, filosofia política, saber genuíno e purificado da mera opinião sobre como os homens vivem na cidade, tendo como demanda perpétua o bem comum. Isto vale para os clássicos. Já a chave de interpretação da modernidade, pelo contrário, não inclui a questão da hierarquia de fins como uma via argumentativa útil. Escolha esta que tem como consequência o escamoteamento de vários temas próprios da filosofia e que ganham um aspecto ultrapassado e fora de lugar no rol das preocupações investigativas do pensamento político moderno.
Ao revisitar a querela entre os antigos e os modernos, Strauss recupera, por conseguinte, a perspectiva racionalista em busca do bem comum. Essa perspectiva racionalista, por sua vez, remete à hierarquia de fins e, consequentemente, à possibilidade de valoração das ações humanas em uma comunidade política. Gente, eu queria que alguém, por favor, se eu estiver ultrapassando muito meu tempo, me dá um puxão de orelha, tá bom? Posso continuar? Beleza, Emília. Foram 15 minutos por enquanto. Tá tranquilo. Joia. Acho que vai dar tempo de ver tudo, então. Compreender a realidade e as sociedades por meio de uma hierarquia de valores pressupõe distinguir entre modos de vida. E também pressupõe juízos de valor que se apliquem ao modo como os seres humanos decidem organizar sua existência conjunta, suas associações políticas, bem como o seu lugar no mundo enquanto indivíduo pertencente ao conjunto de valores da comunidade. Sendo assim, Strauss retoma a ideia de que há uma estreita ligação entre a relação com o conhecimento e a vida prática. Strauss insiste na continuidade entre a vida política e filosofia, o pensamento político, como algo que vale a pena ser repensado pelos modernos. Como se vê, é uma definição clássica e que repõe o debate sobre a vida boa, a qual podemos identificar com a vida filosófica ou contemplativa. Mas a continuidade entre o conhecimento radical das causas e a postura ética do indivíduo também é problemática e nos recoloca na direção do problema teológico-político. É aqui, então, que surge a questão. A vida filosófica ou contemplativa impõe suas exigências e protocolos. Strauss a define como uma posição zetética, isto é, como uma postura diante da realidade que não abre mão do questionamento radical em nenhum momento. A postura aporética socrática em si mesma, baseada no desafio perene que inclui pôr em xeque os costumes ancestrais da cidade. Segundo os clássicos, nessa modalidade de existência, a felicidade é buscada e alcançada por meio do exercício da razão, sendo a racionalidade a única fonte de legitimidade da existência do filósofo. A vida dedicada à filosofia se caracteriza pela liberdade de perguntar e de conhecer. Contudo, a cidade não é constituída somente pela vida dedicada à razão, ao caminho da filosofia. E nem é essa a única promessa de felicidade disponível. A cidade é constituída principalmente de cidadãos que escolhem, como cerne da sua existência e da sua ética, a vida guiada pela revelação. A existência guiada pela revelação se insere no caminho oposto da vida filosófica, a saber, o modo de vida guiado pela revelação se caracteriza pela via da obediência, do assentimento à lei que se impõe a partir de uma autoridade que se funda precisamente no fato de não carecer de explicações, além da boa vontade de seus seguidores em fazerem dessa lei transcendente um ordenador inconteste da capacidade humana de valorar as práticas do cotidiano. Como afirma Strauss em Razão e Revelação, não há alternativa mais fundamental que a alternativa que se segue, direção humana ou direção divina. Podemos ter uma melhor noção do quanto o comprometimento com o pensar distancia o indivíduo do caminho da revelação, observando uma passagem do comentário de Strauss ao Eutífron de Platão. Cito Strauss. Meleto está certo quanto à questão. Sócrates realmente não acredita nos deuses da cidade. E ele realmente introduz seres diferentes. Mas Meleto está incorreto, assumindo que tais seres, os quais Sócrates introduz na cidade, são deuses ou coisas demoníacas. De fato, são ideias. Se nós quisermos falar de deuses, nós teríamos que dizer que os deuses que Sócrates introduziu na cidade são as ideias. Fecha a citação. A análise realizada por Strauss sobre o Eutífron
leva o leitor a entender que a própria personagem platônica do Eutífron, a qual, teoricamente, seria uma personagem com a função de representar o caráter de um indivíduo pio, ao pensar socraticamente do que se trata a piedade, isto é, a crença nos deuses da cidade, só pode concluir pela substituição dos deuses pelas ideias. Eutífron faz uma leitura filosófica da piedade que culmina na consequência lógica de que ser pio é agir como os deuses agem, e não como eles determinam as ações dos mortais. Porém, agir como os deuses agem leva aos atos praticados por Eutífron, que escandalizam o senso comum, porque escandalizam os costumes ancestrais. Sendo assim, Platão termina por reconhecer que, malgrado a posição de Eutífron esteja filosoficamente correta do ponto de vista do discurso, para o bem da organização política da cidade, a posição de Eutífron não pode ser abertamente aceita e precisa ser claramente rechaçada mesmo pela filosofia, ou pelo menos pelo viés do discurso filosófico que preza pela moderação com fins de sobreviver ao embate direto com o poder da vida guiada pela obediência. Pois, como afirma Strauss, o diálogo Eutífron é um texto irritante, pois relata uma meia-verdade que não deixa de ser uma meia-mentira. Cito Strauss. O Eutífron nos traz uma meia-verdade. Essa irritante meia-verdade é a de que a piedade é supérflua, bem como os deuses são supérfluos, exceto para os muitos. Fecha a citação. No entanto, por que a visão dos muitos, isso é, na linguagem straussiana, o terreno da opinião, deve ser levada em conta no que diz respeito ao problema filosófico da piedade? Sobretudo tendo em vista que a própria reflexão straussiana destaca o divórcio entre a vida dedicada à revelação e a vida dedicada à filosofia como constitutiva da figura do filósofo. A relação do filósofo com a cidade guarda sempre uma ambiguidade. Strauss, em momento algum de seus escritos, deixa de destacar que a cidade não costuma acolher a atitude filosófica com boa vontade, ao contrário. A cidade desconfia da filosofia por vários motivos, sendo um dos mais fundamentais a desconfiança acerca de como a filosofia pode, por meio da análise das causas, desestruturar os fundamentos dos costumes ancestrais. A cidade, com razão, desconfia da piedade de Sócrates. No entanto, como afirma Sete Bernadette, a citação, o Sócrates, mestre da ironia, e o Sócrates, primeiro filósofo político, parecem ser o mesmo. E se são o mesmo, a filosofia política deveria ser dupla, com uma face voltada para dentro da cidade e outra voltada para fora. O diálogo platônico é a réplica de Janus. Janus, né, é aquele deus que tem duas faces. Fecha a citação. Tanto a vivência da busca incansável pelo saber, quanto a vivência de pertencimento ao mundo da revelação, são fundantes existencial e politicamente para a cidade. Para que esse raciocínio faça sentido, devemos admitir que, em nossa interpretação, esses dois âmbitos da vida política, isto é, o desejo de conhecer e a crença, são também âmbitos da vida política entendida no seu sentido de saber verdadeiro. A questão é que essa interação tão próxima e mesmo constitutiva é também cercada de tensões. A relação com o saber, ou sendo rigidamente fiel à nomenclatura straussiana, a relação com a busca pelo saber, situa o filósofo em um ambiente bastante restrito. Um ambiente que impõe ao filósofo a tarefa de negar discursivamente a revelação, com a desvantagem de que a revelação, apoiada que está na autoridade da ancestralidade, não se impõe a ela mesma e a ela também não é imposta a exigência de demonstrar-se a si mesma e os seus concatenamentos. É razoável, por conseguinte, inferir
como consequência dessa relação especial do filósofo com o saber, na medida em que este se dedica à busca do conhecimento radical, que os filósofos, de fato ou em potencial, acabam por se enquadrar como uma classe especial dentro das comunidades políticas. O termo classe identifica aqui, não se identifica, né, como seria o nosso olhar moderno, a um extrato social da sociedade. Na verdade, para Strauss, a aristocracia intelectual, que seria com que o filósofo se identifica, acaba se tornando um conceito limite, talvez até um conceito negativo, no sentido de reservar dentro da sociedade um espaço de pensamento e reflexão, de certa forma refratário, ou o mais independente possível de qualquer modo de cristalização intelectual. Os modos de vida ganham sentido na medida em que estabelecem diferentes relações do indivíduo com o conhecimento e a moralidade. O modo de vida mais excelente e que promove a mais acabada realização do potencial propriamente humano é o que se define pela busca incessante da sabedoria. Nesse ponto, Strauss salienta o viés socrático de sua definição de filosofia, visto que sublinha que não se trata de possuir um saber, mas de buscá-lo incessantemente. Strauss revisita a motivação primordial da filosofia socrática de que a verdadeira sabedoria leva a sério o preceito da ignorância como início do saber. Esse preceito da ignorância incluiria a ignorância das leis ancestrais ligadas ao tema da piedade. A discriminação entre as camadas do discurso, que se dividem entre o esotérico e exotérico, entre o discurso feito para as multidões e aquele reservado aos leitores selecionados, é dirigida tanto aos potenciais gentlemen quanto aos filósofos, pois essas camadas do discurso pressupõem a divisão natural entre as disposições diversas que conformam a cidade. Essa pressuposição straussiana é universal e, portanto, encarada como uma questão permanente para a reflexão filosófica. É baseada no fundamento de que as pessoas possuem disposições naturais, tanto intelectuais quanto morais diversas, e que podem ser aperfeiçoadas por meio de um processo de formação educacional e é por causa desse processo de formação educacional que podemos falar de alguma espécie de virtude. Por conseguinte, os modos de vida também podem ser classificados de acordo com as diferentes disposições de caráter. E fundamentando-se nessa hierarquização, Strauss busca, ao falar de virtude, retomar as questões perenes, as quais, segundo o autor, foram relegadas ao esquecimento ou mesmo tacitamente interditadas pela mentalidade contemporânea, a qual apenas admite como compreensível a cognoscibilidade daquilo que é um construto da ciência social de cunho empírico-matemático. Eu já estou finalizando, tá, gente? Nessa discriminação dos modos de vida e na relação de cada um deles com o conceito de virtude, se pode perceber também a ligação desse tema com o tema da moralidade e da sabedoria. A hierarquização dos aspectos diversos da sociedade e os aspectos diversos do discurso, esotérico, exotérico, correspondem também ao modo como moralidade e sabedoria se engajam. A relação entre o filósofo e a moralidade é complexa e ambígua. Na verdade, Strauss afirma que o pensamento radical, que caracteriza o discurso filosófico, está além de qualquer moralidade específica, pois a intenção de todo pensar radical é deliberar sobre os valores e eventos comuns aos homens, com o objetivo de permanecer no encalço da verdade. Isso inclui aquela posição sempre zetética, isto é, uma posição que se encontra sempre em movimento ou em exame contínuo. Essa busca é, portanto, o próprio modo de vida do filósofo,
o qual é definido por Strauss como modo de vida excelente ou virtuoso. Se dissemos no início que a questão existencial em Strauss não pode ser investigada sem levantarmos o problema teológico político, podemos afirmar igualmente que a escolha existencial pela via de acordo com a filosofia também passa necessariamente pelo tema da virtude. Como Strauss afirma incessantemente ao longo de sua obra, o paradigma da modernidade é a liberdade, enquanto o paradigma dos clássicos é a busca pela vida boa e pela cidade justa. Uma das consequências do paradigma clássico é a obrigatoriedade de discutir o tema da virtude, posto que sem pensar no cidadão virtuoso, não há como pensar a cidade justa. Segundo Strauss, inspirado nas lições da filosofia pré-moderna, o modo como deveríamos viver é aquele que está de acordo com a virtude. Contudo, isto ocorre respeitando-se as disposições naturais dos indivíduos, assim como também é influenciado pelos processos de formação levados a cabo pela sociedade e pela cultura. Uma vez que a coincidência entre a disposição natural para a virtude e os meios de desenvolver as habilidades intelectuais e morais relacionadas a ela não são algo comum, a formação de uma certa aristocracia intelectual acaba se tornando um debate importante na filosofia straussiana. Esse debate surge como consequência da própria reflexão acerca da relação entre os modos de vida e o conhecimento. Mas se a virtude do cidadão é agir de acordo com o justo, podemos dizer que a virtude própria do filósofo é exatamente a mesma? Ou seria a virtude maior do filósofo, no seu cerne, a busca radical pela verdade? Aí eu cito Meyer, comentador do Strauss, né? Que a filosofia possa ser posta em questão seriamente somente em nome da revelação indica duas coisas. A revelação aparece como desafio da filosofia, já que promete a realização do mais íntimo anseio que a move, o conhecimento da verdade, e nega radicalmente esse mesmo anseio como anseio livre. O Deus da revelação reclama dispor de maneira completa, clara e sem limitação, precisamente isso para o qual se orienta o eros do filósofo. Contudo, a revelação se reserva sua soberana decisão de dar a conhecer a verdade, que contém em si mesma a quem queira, quando queira e como queira, dentro dos limites estabelecidos por sua vontade e para os fins que determina seu juízo. Fecha a citação. Em resumo, Strauss escreve o problema teológico político como se segue. Tanto a revelação quanto a filosofia oferecem ao ser humano respostas acerca da melhor forma de vida e da ordem justa das coisas. Contudo, o caminho da filosofia oferece essas respostas pela via tortuosa da investigação constante e do posicionamento zetético, além de gerar como consequência o afastamento existencial do filósofo da vida da polis. E aqui, gente, eu vou para minhas considerações finais, tá? Para terminar. Após nossa tentativa de demonstrar como a vida em acordo com a filosofia é uma escolha existencial, e, em segunda instância, uma espécie de renúncia do filósofo, não ao seu papel como cidadão da polis, mas uma renúncia deliberada ao pertencimento existencial do que se constitui como tecido simbólico da cidade, queremos frisar uma consequência importante desse movimento. Para que essa escolha existencial radical por parte do filósofo não se torne apenas uma informação solta, é preciso que tiremos desta constatação consequências de maior envergadura. A solidão simbólica do filósofo não é sem propósito. Ela serve para produzir dois tipos de conhecimento de grande profundidade. Primeiro, é através desse modo de vida marginal que o filósofo se coloca em posição de conhecer verdadeiramente a cidade, as suas contradições e fundamentos de um ponto de vista privilegiado, posto que ele, o filósofo,
está livre das amarras da vida de obediência sem questionamentos, que é a exigência da vida de acordo com a revelação. Então, isso dá ao filósofo esse ponto de vista privilegiado sobre a cidade. Em segundo lugar, a vida dedicada à filosofia produz as condições necessárias para o autoconhecimento do filósofo, para que este busque um tipo de felicidade talvez mais sólido, ainda que solitário, pois a autoridade que o legitima é a autoridade da própria razão, que nada pretende esconder ou velar, desde que se tenha a ousadia de buscá-la sem cessar. Como se a razão fosse uma fonte de água entranhada nos caminhos mais difíceis de serem alcançados, mas tendo o indivíduo a disposição correta para enfrentar esse percurso difícil, ela, a verdade, estará sempre lá. Com isso, eu termino a minha fala.